A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Nós queremos estar liberando uma palavra para você nesse momento, dando continuidade com o Salmo 46, que fala que o Senhor é o socorro bem presente no meio da tribulação. O que fazer quando tudo o que você confiava desmorona? Como você se prepara para uma mudança repentina em sua vida? Como se recupera quando a vida te pega de surpresa? Então que você possa estar atento a essa palavra. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, pela segunda vez, nós queremos estar liberando essa palavra em nome de Jesus. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, dedicação, compromisso, lealdade, o que fazer quando o sonho e o investimento de toda a vida desmorona, sem que você tenha cometido qualquer falha? A palavra que se encontra no livro de Atos diz que os nossos velhos irão sonhar. Então, como que os nossos idosos irão sonhar se muitos estão morrendo? Então, essa palavra, ela nos dá esperança. Toda a Bíblia, nos dá uma resposta, porque é na palavra de Deus que nós encontramos a direção para nossa vida. Como a gente vai se restabelecer? O que você diz à sua família quando enfrenta a realidade de que talvez não consiga mais suprir as suas expectativas de segurança, sustento e provisão? Para onde devemos ir quando desejamos trabalhar, mas não há como? O que fazer para seguir em frente e ver o legado de anos de trabalho desaparecer? Quando você recebe uma carta, por exemplo, de demissão da empresa que você mesmo ajudou a construir. Para onde você vai quando as pessoas que poderiam ajudá-lo também estão precisando de ajuda, de socorro? Então, o que fazer quando as pessoas que você pensava em contar com elas também estão precisando de ajuda, de uma palavra de socorro? Cada adversidade, ela é iniciada por aquilo que chamamos de tribulação. Cada adversidade é iniciada por aquilo que chamamos de tribulação ou crise, ou também podemos chamar de aflições. Todos nós deparamos com situações que não possuímos nenhum controle e que não esperávamos. Viver na terra exige que esperemos o inesperado e que nos preparemos para o imprevisto. Ou seja, viver aquilo que a gente não espera, e o imprevisto, ele acaba se levantando contra a nossa vida. Essa é a natureza da vida. Muitos não possuem as ferramentas. Que ferramentas são essas? Ferramentas mentais, ferramentas emocionais, ferramentas psicológicas e espirituais necessárias para suportar essas fases de tribulação. Então, nesse momento de tribulação, isso mexe com a nossa mente, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico e mexe com o nosso espiritual. Então, nós precisamos suportar essas fases de tribulação, porque existe vida antes dessa tribulação, existe vida durante essa tribulação
e existe esperança depois dessa tribulação. Hoje eu queria falar sobre pessoas na Bíblia que mesmo com uma idade avançada, a Bíblia diz que a gente mesmo na velhice vamos dar fruto. Então essa é uma palavra especial para aquelas pessoas que de repente chegaram numa idade e pararam de produzir, pararam de gerar, pararam de ter esperança, acham que está tudo acabado. De repente aquilo que a gente chama de tribulação, aquilo que a gente chama de crise, é uma porta aberta, para a sua vida. Ou seja, é um começo de algo que Deus está trazendo, né, sobre a sua vida. Foi assim na vida de Noé, em que ele, quando completou 500 anos, Deus aparece para ele e manda ele construir uma arca. Com 500 anos, e ele demorou 100 anos para construir aquela arca. Quando ele completou 600, ou seja, 100 anos depois, ele entra na arca. E depois que ele sai da arca, ele ainda viveu mais de 300 anos depois que saiu da arca. E morre com mais de 900 anos. Ou seja, aquilo que Deus chamou para ele fazer, ele fez. Parecia impossível, parecia que meio aquela geração pervertida, corrupta, mas Noé, ele achou graça diante de Deus. Noé se apresentou, Noé foi achado por Deus. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e ele conseguiu colocar toda a sua família dentro daquela arca. Foram 8 pessoas, mas foram 8 pessoas em que estava em primeiro lugar ali a sua família. De repente ele poderia colocar milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas se ele não tivesse colocado a sua família, ele não teria conseguido ali o seu propósito. A Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, seu propósito maior. Então o mundo, ele está em tribulação. Nós estamos em um momento, né, mais difícil, em um dos momentos mais difíceis da nossa geração. Todos os veículos de notícia nos dão informação sobre a mesma coisa. Não precisa nem falar para você mais, porque tanta gente falando. Ligou a televisão, é somente esse assunto. Todo mundo está sendo afetado, até os mais ricos. Então esse momento não poupou ninguém. Temos pessoas que são da classe mais rica, temos pessoas da classe pobre, e todas essas pessoas, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, seja de riqueza ou de pobreza, estão sendo afetadas. Ninguém consegue impedir o processo que está além do nosso controle. A gente não tem como controlar. A única forma que a gente pode fazer é entregar na mão do Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso e Ele vai nos ajudar. Estamos sempre enfrentando algum tipo de aflição. O próprio Senhor diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa palavra é uma palavra que vai em especial para as pessoas que perderam a sua esperança. Eu quero citar alguns nomes na Bíblia que mesmo com a sua idade avançada, elas não pararam de ter esperança, não pararam de produzir, não pararam de crer naquilo que o Senhor chamou para que elas se colocassem diante da sua vontade. Noé, não é? E o Noé, ele se apresentou para fazer a vontade do Senhor. Nós também vemos na vida de Abraão. Abraão, quando estava com 75 anos, Deus chamou Abraão. 75 anos. Por que uma pessoa de 75 anos pensa, já estou aposentado e para mim já acabou? Era o começo na vida do pai da fé. Não perca a esperança. Mesmo quando a gente sair dessa vida, partir para a glória, né? Mas enquanto a gente não parte para a eternidade, enquanto a vida há esperança. Queria que você prestasse bastante atenção nisso. Enquanto a vida há esperança. E Abraão, quando completou 75 anos, Deus aparece para ele e fala: sai da tua terra,
vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. O velhinho lá, Abraão, foi. Mas era um homem cheio de fé. Deus tem uma promessa para a tua vida. Não perca a tua fé. Não perca a tua vontade de servir o Senhor. Não perca o teu propósito de se apresentar ao Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você caminhar, para você avançar. E aí, quando ele completa 86 anos, 11 anos depois, já estava com 86 anos, ele vai lá e gera um filho. Com 86 anos. Ou seja, foi chamado com 75, com 86 gera um filho, o filho dele nasce quando ele estava com 86 anos, o primeiro filho dele, né? E ele continuou no propósito do Senhor. Quando ele atinge a idade de 99 anos, Deus aparece para ele, muda o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidões, e a história que todo mundo conhece. Quando atinge Abraão, a idade de 100 anos, ele tem Isaac. Isaac nasce. Isaac significa, o nome Isaac significa riso. Ou seja, Abraão sorriu, Abraão se alegrou aos seus 100 anos, quando nasce seu filho. Ele estava lá, estava tendo a vida dele normal, mas de repente, Deus chama aquele homem. Chama com 75, com 86, nasce o primeiro filho, com 99, tem o nome mudado, com 100 anos, nasce Isaac, de uma mulher que era estéril, e Deus abençoa a vida dele. Por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Então, mesmo nesse momento, não perca, jamais perca a esperança. Jamais desista de servir, de se alegrar no Senhor. Abraão se alegrou no Senhor com 100 anos. E ele começa a sorrir, ele faz um banquete, ele faz uma festa com 100 anos. Muitas pessoas, elas estão envelhecendo por dentro. Muitas pessoas estão cansadas no seu espírito, porque pessoas novas com 30, com 40 e já não querem mais sonhar. Enquanto nós estamos falando sobre homens, por que nós estamos falando sobre esses homens idosos? Porque é um momento em que a gente está presenciando morte de muitos idosos, pois essa enfermidade ela tem como foco maior os nossos idosos, mas mesmo esses idosos que nós estamos citando, como Noé, também como Abraão, foram homens que viram o sonho de Deus se realizando, e a Bíblia diz que os idosos irão sonhar, porque o Senhor irá derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Somos vulneráveis, sim. Na medida que o mundo se abala, o medo vem no nosso coração. Esses homens também tiveram medo, mas eles não deixaram que o medo tomasse conta da vida deles. O medo, ele pode ser definido como a falta de confiança. A crise não é uma palavra exagerada para aquilo que está acontecendo nesse momento. É uma crise, realmente é uma tribulação, realmente é uma aflição. O Senhor é o socorro nesse momento e sempre será, porque Ele é o socorro bem presente no meio da tribulação, o que possui resposta para cada momento na nossa vida, quando nem mesmo os especialistas sabem o que fazer. É hora de conectar-se com alguém que é infinitamente mais sábio, e que é mais sábio do que todos os especialistas juntos. Deus tem a resposta. A palavra de Deus tem a resposta. E para nós, temos que ter bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas eu venci o mundo. Quem diz isso? Jesus. Eu venci o mundo. E ele fala assim: tende bom ânimo.
Então, o que nós precisamos ter nesse momento? Bom ânimo. O que a gente precisa? A gente precisa se posicionar. Não podemos baixar a guarda. Não podemos deixar de crer no Senhor. Não é nesse momento de crise, não é nesse momento de tribulação que nós vamos deixar de crer. Nós vamos crer ainda mais no Senhor. Nós vamos nos fortalecer ainda mais no Senhor. Esse é o momento. Quando você tem que vencer uma dificuldade, é hora de olhar para quem? É hora de olhar para o vencedor. Pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás. Você precisa entender que o reino de Deus nunca perde. O reino de Deus jamais perde. Permita que essa verdade penetre aqui, na sua mente. Que é onde começa toda a batalha. É na nossa mente. Mas nós não podemos nos conformarmos com este mundo. Mas precisamos ser transformados. De que maneira? Pela renovação da nossa mente. Tudo começa na nossa mente. E se a tua mente for fortalecida, você vai conseguir enfrentar essa situação crendo no Senhor, confiando no Senhor. De que maneira? Tenha bom ânimo. Lendo a palavra em Êxodo, quando Moisés e Arão se apresentam a Faraó para falar, para mandar deixar o povo dele ir embora. Aí eu lendo o versículo diz que tinha Moisés, né? Moisés tinha 80 anos e Arão, seu irmão, 83 anos quando isso ocorreu. Deixa eu ler para você aqui isso, me chamou muita atenção. Em Êxodo, né? No livro de Êxodo, deixa eu ler para você, em nome de Jesus, quando é falado sobre a oportunidade que Moisés e Arão foram conversar com Faraó para deixar o povo de Deus ir, para deixar o povo de Deus sair, não é? Sair do Egito. Isso me impressionou muito e eu queria deixar essa palavra aqui para a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha Moisés 80 anos e Arão 83 anos quando eles se apresentaram ao Senhor, mandando deixar o seu povo ir embora. Ou seja, um homem com 80 anos, um homem com 83 anos, Moisés e Arão, o que esses homens esperavam da vida dele? Esperava mais nada, esperava a morte. Mas era muita coisa que ainda ia acontecer na vida de Moisés. Eram mais 40 anos para frente, ou seja, aquilo que eles nunca viram. O Mar Vermelho não tinha sido aberto ainda. O sustento de Deus no meio do deserto. A gente está vivendo parecido com um momento de deserto, mas é nesse deserto que Deus vai aparecer para a nossa vida. Foi naquele momento que Deus mais apareceu na vida, né? Na vida de Moisés. Foi nesse momento que Deus mais apareceu na vida de Arão. E eles, dali para frente, foram vitórias. Ele presenciou as 10 pragas que Deus mandou. Ele viu o cajado virar uma serpente. Ele viu a serpente engolindo a serpente dos magos lá do Egito. Ele viu maná cair do céu. Ele viu águas amargas se tornarem doce. E ele viu milagres acontecerem. E quantos anos Moisés tinha? 80 anos. Diz lá, tinha Moisés 80 anos e Arão 83 anos quando se apresentaram a Faraó. Guarde essa palavra no seu coração. O reino nunca estará em tribulação, porque o rei é maior do que qualquer tribulação, e nós estamos no reino de Deus. A Bíblia diz lá em João que o reino de Deus está entre nós. Jamais, qualquer tribulação, mesmo que jamais tenha ocorrido,
ou que esteja ocorrendo, ou que um dia ocorrerá, Ele sempre sabe o que fazer. O Rei dos Reis sempre sabe o que fazer. Ele se importa conosco individualmente e corporativamente. Deus nos ama, Jesus nos ama. Deus jamais abandona o seu povo. Não é agora que Ele vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele está agindo. Quando Moisés falou assim para Deus, quando o Senhor mandou lá falar com o Faraó, Faraó prejudicou o povo e está açoitando o povo, e Deus falou para Moisés: agora vocês vão ver o que eu vou fazer. E essa mesma palavra Deus está falando para o nosso coração. Tem a tribulação? Tem. Agora que nós vamos ver o que Deus pode fazer. E Deus vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque Ele nos ama. Porque Ele jamais abandona o seu povo. Por isso é fundamental que você tenha a certeza que realmente é membro do corpo de Cristo. Se você, por alguma situação, você abandonou o corpo de Cristo, saiu do corpo de Cristo, eu acredito que Deus está falando contigo. É momento de voltar. Aquela arca que Noé aprontou, ela ficou ali durante 100 anos. Mas quando a porta foi fechada, ela não teve mais como ser aberta. E nesse momento a porta da arca da salvação está aberta. Você que nos ouve, você que acompanha esse vídeo, é o momento de você voltar para o Senhor. Porque o Senhor, com certeza, Ele está voltando. Ele está vindo para buscar a sua igreja. E você que um dia já fez parte desse corpo, tenha certeza de que quem tem o filho tem a vida. Mas quem não tem o filho, não tem a vida. É o momento de nos arrependermos. É o momento de pedirmos perdão ao Senhor. E é o momento de falar: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Senhor, eu estava longe, agora eu quero me aproximar. Ainda há uma oportunidade. A porta ainda está aberta. Você não pode ter dúvida com relação à sua salvação. O céu existe, o inferno também existe. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida, mas Satanás também existe. E o propósito dele é matar, roubar e destruir. O objetivo é ter a certeza de estar vivendo de acordo com os princípios do Senhor, como uma pessoa do reino de Deus. É o momento de avaliar a nossa situação atual e sermos ensinados a viver à altura dos padrões justos de Deus. É momento de avaliar a nossa vida. É isso que Deus quer da minha vida? Então eu preciso, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a andar na Tua presença, a fim de que possamos vencer todas as tribulações. Se você acredita ser um cidadão do reino dos céus, certamente você vai encontrar a saída. Se você é um cidadão do reino dos céus, você vai encontrar a saída. Note que em nenhum momento Jesus prometeu uma vida livre de tribulações, livre de aflições. Ninguém está isento, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Tenha bom ânimo. E aqui eu queria falar sobre um homem na Bíblia que recebeu uma promessa aos 40 anos. E o tempo passou. E quando ele fez 85 anos, aí vai mais um ancião da nossa história de hoje. Vai mais um velhinho da nossa história de hoje. Mais um idoso que venceu, mesmo na sua velhice, deu fruto. Esse homem se chamava Caleb. Com 40 anos, ele foi espiar juntamente com Josué e com mais 12 ao total. E quando eles voltaram, deram um relatório para Moisés. 45 anos se passaram. E ele se apresenta a Josué. E ele fala para Josué: eu sou Caleb, que há 45 anos eu fui espiar a terra. E lá Deus me fez promessa. Você que está nos ouvindo aqui hoje, Deus te fez promessas. E elas irão se cumprir.
mesmo sendo no meio dessa tribulação. E para essa promessa se cumprir, você tem que ter bom ânimo. Bom ânimo que teve Noé. Bom ânimo que teve Abraão. Homens que foram chamados na sua velhice. Bom ânimo que teve Moisés. Até 40 anos, criado no palácio de Faraó. Aos 80 anos se apresenta para livrar o povo de Deus do cativeiro do Egito. E morre com 120 anos. Os olhos não escureceram. E ele não perdeu o seu vigor, porque era um homem que tinha bom ânimo. E o Senhor fala para que a gente possa ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E Caleb se apresenta para Josué. E ele fala para Josué que ele queria aquilo que Deus tinha prometido para ele. E ele estava ali para reivindicar aquilo que Deus prometeu. E ele diz assim: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, me dá este monte. Caleb, aos 85 anos. Não perca o ânimo, porque o Senhor é o socorro bem presente no meio da crise, no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio da angústia. Agora, o que você não pode é deixar de perseverar. Faça como Caleb. Ele falou o que estava sentindo no coração. E falar o que está sentindo no coração não tem velho e não tem novo. Ele perseverou. É momento de você perseverar. Não apenas crer, mas é o momento de você perseverar. E ele diz: o Senhor me conservou em vida. O Senhor vai te conservar em vida. E não acontece nada sem a permissão dele. Não tema. Deus é contigo. E ele é aquele que preserva você. Ele é aquele que conserva você. Ele é aquele que anda com você. Não se esqueça, guarda no teu coração. Noé, Abraão, Moisés, Arão, Josué, Caleb, mesmo na tribulação, não desistiram e viram o sonho de Deus se cumprir na vida deles. Guarde essa palavra e não se esqueça que em Deus faremos proeza. Deus abençoe a tua vida. Amém.